Em São João, sempre vinha, né, trazia alguns amigos aqui em São João, e foi marcado um jogo entre Mangueira e Bom Sucesso. Bom Sucesso na época com o Timaço, né, disputando o Campeonato Carioca, né, o Mangueira em uma das suas festas, ou aniversário, alguma coisa assim, o Ercílio Ferreira, né, que é o Bolote, que dá nome a esse parque de exposição onde vocês estão aqui assistindo a esse vídeo, o Bolote, que era o apelido dele, que era um misto de presidente do Mangueira, treinador, prefeito, técnico, ele convida o Heleno e fala: Heleno, traz mais alguns jogadores aí, porque o Bom Sucesso está vindo, está muito forte o time e nós precisamos de reforçar. E o Heleno atende o pedido do Bolote e traz o Matarazzo, que era um goleiro reserva do Botafogo, né? Depois o Hermínio Matarazzo, que depois ficou todo mundo conhecendo, e dois atacantes, que eram o Hamilton e o Zezinho. O Zezinho, inclusive, foi artilheiro do Botafogo em 1952. Então o Heleno chega com esses jogadores e o Mangueira entra em campo, deixando alguns que estavam acostumados a jogar aqui, e entra com esse time. Primeiro tempo, dificílimo, mas um jogo muito assim, equilibrado. Dificílimo que eu digo assim, o Mangueira dificultando ao extremo para o Bom Sucesso, porque tinha quatro jogadores que jogavam no futebol carioca: Heleno, Hamilton, Zezinho e o Matarazzo, que estava no gol. Chega no segundo tempo, mais ou menos aos 15 do segundo tempo, o Bolote, assim, na ingenuidade, sem consultar o Heleno nem nada, resolve dar uma oportunidade para o Antônio Bezerra, que para quem conhece aqui, é pai do Antônio Carlos Bezerra, da Tânia, que foi professora, do Eduardo, e já o Bezerra, jovem ainda, 21 anos, e ele está aquecendo lá, e daí de repente entra o Bezerra e vai sair no Matarazzo. E o Heleno, lá do meio do campo, vê aquilo, chama o Zezinho, o Hamilton: vão sair todo mundo. O que foi? Não, se vai tirar o Matarazzo, vai tirar todos nós. Então saiu o Heleno com os outros jogadores que ele havia levado, e no final o Mangueira perde para o Bom Sucesso pelo placar de 3-0. Então essas são as histórias do Heleno, quer dizer, ele queimava no golpe rapidamente, com detalhes, né? Foi dar uma oportunidade para o Bezerra e não teve jeito. Mas, voltando aí no 1950, onde ele disputa esse campeonato lá na Colômbia, e depois ele retorna ao Brasil já em 1951, já realmente com a situação bem debilitada, já um pouco até desfigurado, tem uma passagem rápida pelo Santos, faz um único treino na equipe do Santos, e tem uma outra passagem curiosa lá também, que está no livro do Marcos Eduardo Neves. Ele chega no treino do Santos e o presidente viu que ele não estava se ambientando bem lá na Baixada Santista, e resolve levar ele no centro da cidade, porque sabia que ele gostava de colecionar moedas, notas, e leva numa loja de antiguidade, levam lá nessa loja. E chegando lá, o rapaz, muito agradável, foi atendê-lo, né? O que o senhor deseja? Eu queria ver algumas antiguidades. Aí mostra algumas moedas para o Heleno. Então o Heleno vê aquelas moedas e atira-as no chão. Só porcaria. Aí o presidente ficou assustado com aquilo, quer dizer, o temperamento dele, que é onde a gente já estava falando, que se misturava aí entre o temperamento e o doente. Mas o presidente ainda fez uma outra tentativa: eu vou levá-lo onde está o treinador do Santos, que era a Aimoré Moreira, que tinha treinado o Heleno no Botafogo também. Então já conhece, então não vai ter problema. Aí chegou lá na pensão onde estava o Aimoré Moreira, e ele estava no horário de almoço ou fazendo um lanche, e estava tomando um refrigerante. O Heleno chega próximo dele, passa a mão no copo de refrigerante, vira na cabeça do Aimoré e fala assim: a Aimoré que eu gosto é só biscoito. Então, quer dizer, tinha essas histórias dele que realmente de total desequilíbrio. E aí vai embora do Santos. O América, vendo que ele estava com problema lá, o América do Rio resolve contratar o Heleno, sabendo que a presença do Heleno nos jogos seria um prenúncio de bastante público. Então o Heleno vem para o América, já faz alguns treinamentos, mas já bem desfigurado, e faz a sua estreia em 4 de novembro de 1951. É a primeira vez que ele entra no Maracanã como jogador profissional, e também a última vez, né? Ele jogando com a camisa do América. Esse jogo foi contra o São Cristóvão. Ele sai ainda no primeiro tempo expulso de campo, e o América perde para o São Cristóvão pelo placar de 3-1. E uma coisa curiosa para a gente falar, já que nós estamos falando de fatos marcantes do Heleno, de datas, do jogo contra o Flamengo, o jogo do Senta, a estreia dele no lugar do Carvalho Leite, o maior artilheiro do Botafogo de todos os tempos. Esse destaque em 1945, que ele foi
o artilheiro da equipe da seleção brasileira no Sul-Americano, em Santiago do Chile. Outro aí que o alfaiate dele era o mesmo do Getúlio Vargas, que ele se destacava porque o pianista parava de tocar o que estava tocando na hora que ele entrava na boate do Hotel Vogel. Então, esse é um outro fato curioso do Heleno. Ele estreia em 1940 contra o São Cristóvão, faz 2 gols, o Botafogo vence pelo placar de 2-0, os 2 gols dele, e termina sua carreira também contra o São Cristóvão, porém, melancolicamente, dramaticamente, sendo expulso de campo e perdendo pelo placar de 3-1. E aí vão se sucedendo, a família já vê que ele não tem condições mais de jogar futebol, ele é trazido para São João Nepomuceno, vive aqui ainda uns 2 anos antes da primeira internação dele, que foi em 1953. Em 52 ele ainda naquelas passagens para visitar a família no Rio, ainda vai no Maracanã, mas vai no vestiário ali com o Otávio, o Geninho, que eram amigos dele também. E ali, depois disso, como ele já era viciado em lança-perfume, que era permitido na época, né, a comercialização, e depois não tendo mais condições de comprar, passa a cheirar éter. Então foi como uma bomba relógio mesmo, uma mistura da doença da sífilis com o éter. Aquilo virou uma dinamite. Ele foi internado em 1953 para 54 e passa os últimos dias da vida dele, né, de 54 a 59, numa casa de saúde em Barbacena. E lá ele foi tratado pelo médico, o Dr. José Teobaldo Tolendal, que estudou com ele na infância. E realmente a família deu total amparo. Algumas pessoas falavam, cara, o clube é jogador que manda dinheiro, nada. A família é que o acompanhou até o final de seus dias. A parte médica ela não era cobrada, mas ele gostava de chocolate, tinha suas roupas, ele gostava de ir no centro da cidade, passear de carro, né, a alimentação dele, isso tudo foi custeado pela família. Só a parte que eu disse anteriormente, né, dos médicos, o médico era amigo dele e tinha o maior prazer em tratá-lo. Então, infelizmente, em 8 de novembro de 1959, o Heleno faleceu, está enterrado aqui em São João Nepomuceno, no cemitério de São João Nepomuceno. Tem rua que leva o seu nome, a Rua Heleno de Freitas, que vai desembocar na antiga estação ferroviária, hoje estação rodoviária, no complexo Heleno de Freitas também, no bairro Benete. Então muitas homenagens, né, no Campo do Mangueira, lá o estádio Heleno de Freitas. E esse foi o nosso craque, o mito, né, o craque galã que se destacou dentro e fora dos gramados e teve esse término dessa forma. Mas eu quero aqui voltar a falar o que eu falei no início. O meu conhecimento da história ele é muito pequeno mediante a grandeza que foi Heleno de Freitas, não só para São João Nepomuceno, mas para o Brasil e para boa parte do mundo. Que em 8 de novembro de 2009, agora, quando nós completamos 50 anos de morte do Heleno, pois agora em 12 de fevereiro de 2010 completamos, se ele estivesse vivo estaria completando 90 anos. Então em 8 de novembro de 2009, além do Brasil, que lembrou por a maioria das emissoras de TV, rádio, jornais, muitos países também registraram essa data. Então o Heleno de Freitas foi muito mais do que as 4 linhas defendendo o Botafogo, defendendo o Brasil, inicialmente aí uma passagem rápida pelo Fluminense, Boca Juniors, Atlético Júnior de Barranquilla, Santos, que só treinou, e o América, onde ele encerrou a carreira. Eu agradeço a atenção de todos vocês e só finalizo dizendo que o Heleno hoje ele é título de peça teatral e também já existe o livro Nunca Houve um Homem como Heleno. O Heleno ele já está imortalizado numa peça teatral, Heleno, e o livro, a obra de Marcos Eduardo Neves, Nunca Houve um Homem como Heleno, e agora já se preparando na reta final aí para começar as gravações do filme Heleno também, que é de José Henrique Fonseca, estrelado pelo Rodrigo Santoro, que também terá como Marcelo Antoni, Lázaro Ramos. Rodrigo Santoro já esteve aqui em São João Nepomuceno
para já ir buscando mais algumas informações para fazer um belo personagem de Heleno de Freitas. Um abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.